Olá, caros alunos. Bem-vindos ao tópico de fluxo no estilo arquitetónico MVC. Vamos considerar duas versões distintas deste estilo arquitetónico. Uma com input nas views, outra mais clássica com input no controlador. Conforme a versão que adotarmos para elaborar o nosso programa, assim teremos de adaptar o fluxo de controle e de dados. Como exemplo, vou recorrer a um programa simples. Limita-se a gerar aleatoriamente formas geométricas quando se clica no botão Nova Forma. Além disso, registra a sequência de formas geradas e apresenta ao utilizador numa janela ao lado. Como sempre, devemos começar por ponderar quais são os inputs e quais são os outputs. Neste caso, temos os botões como elementos de input. Como output, temos todos os aspectos visuais das duas janelas. A partir deste momento, a variante que escolhermos irá determinar diferenças de implementação. Devemos, por isso, ponderar cuidadosamente qual a variante a usar para que seja adequada aos condicionalismos do nosso código. Diferentes bibliotecas, SDKs, APIs ou frameworks imporão diferentes restrições ao programador. Por isso, uma escolha pouco ponderada pode originar contorcionismos de codificação que não contribuem para uma boa codificação. Queremos que a codificação tenha simplicidade, com fluxos lógicos rastreáveis, homogénea entre programadores, que seja conforme ao desenho, que tenha independência entre componentes, que seja inteligível e que permita a adaptabilidade e a manutenção com o envolvimento mínimo de recursos. Assumindo primeiro a versão com input no controlador, deveríamos assumir que o controlador seria responsável por receber os cliques do rato nos botões. Devíamos assumir também que a visualização, a view, deveria desenhar as formas geométricas na janela da esquerda e a lista de coordenadas na janela da direita. Por fim, devíamos assumir que essa lista devia ser guardada no modelo. Tudo depende da biblioteca com que vamos desenvolver a aplicação. Por exemplo, usando a clássica Windows Forms, cada janela corresponde a uma classe. O desenvolvimento em Windows Forms pressupõe que o programador desenhe visualmente as janelas com os componentes respectivos, sendo gerado automaticamente o código. Isto coloca na mesma classe, neste caso na form janela 1, tarefas de input, como a reação ao botão nova forma, e tarefas de output, como o redesenhar da caixa de imagens onde são apresentadas as formas geométricas. Se o input está no controller e o output está na view, isto significa que implementar esta variante MVC em Windows Forms requer que consideremos as classes form, ou seja, as janelas, como controllers e as classes picture box como views. Contudo, isso é uma receita para a confusão. A forma habitual de programar em Windows Forms, apresentada em imensos livros de programação para Windows e usada habitualmente pelos programadores desta biblioteca, é ter um método dentro da janela 1 que é responsável por desenhar as formas geométricas dentro da Picture Box. Se esse método for do controller, mas tendo o desenho que ser feito na view, isto implicaria, por exemplo, que se criasse uma classe nova, ViewFiguras, a quem mandaríamos desenhar passando-lhe os elementos necessários. O parâmetro é fornecido pelo sistema de eventos do Windows. Embora esta abordagem possa funcionar, é pouco provável que seja seguida sempre da mesma forma pelos vários programadores da equipa, ou até pela mesma pessoa, se for chamada a trabalhar duas vezes no mesmo projeto, com um grande intervalo de tempo pelo meio. Ou seja, esta abordagem não contribui para que a implementação seja homogénea entre programadores. Analisando agora a implementação com a variante da MVC que tem o input na view, tudo encaixa mais naturalmente. O código gerado automaticamente é o mesmo, com input e output na mesma classe, mas agora isso já é permitido pela variante escolhida. Vendo os fluxos requeridos, a view deve comunicar ao controller que houve uma interação do utilizador. Em Windows Forms, o código gerado automaticamente associa ao evento clique do botão um método delegado da própria janela chamado button nova forma click. Uma solução seria alterar este código automático para chamar um método do controller. Contudo, quem o fizer desativa a manipulação visual da janela e a geração de código automático. Pela tal solução não contribui para uma fácil adaptabilidade e manutenção. E provavelmente também não seria homogénea entre programadores. Pior, como seria pouco usual, não seria tão inteligível quanto desejável. Pelo que, para cumprir o fluxo requerido nesta abordagem ao MVC, será recomendável outra solução. Existe uma bastante simples. Basta que esse método de view, gerado automaticamente, lance um evento de interação do utilizador com o tipo de interação como parâmetro. Este evento
interação do utilizador, já é escrito pelo programador, não é código automático, pelo que grande parte dos problemas anteriores desaparece. Além disso, sendo um evento público da Vue, esta nem precisa de saber que método lhe será associado. Pode ser o próprio controller a controlar tudo. Possuindo um objeto Vue correspondente à janela, pode, nas suas tarefas de configuração inicial do programa, simplesmente ligar um método seu ao evento da Vue. Desta forma, a Vue limita-se a fazer o previsto. Quando recebe uma interação, dá o alerta. Mas é o controller que inclusivamente define que método é que reage a esse alerta. A Vue só lança o evento, não precisa de saber que desligado lhe dá seguimento. Numa linguagem de programação que não tenha esta construção de eventos e delegados, mas tenha ponteiros para funções como C ou C++, ou callbacks como o PHP, podemos implementar a mesma abordagem. Desta forma, temos uma view para cada janela. Quando o programa é executado inicialmente, o código que corre é o do controller, que escolhe a view a apresentar. Ou seja, cria os objetos das janelas e configura-os. Quando o utilizador clica num botão, a Vue comunica o facto ao controller. O controller, dado que é a criação de uma forma, comunica ao modelo que é necessário alterar o estado, ou seja, criar uma nova forma. O modelo cria a forma aleatoriamente, registra as coordenadas e tem consciência que houve uma alteração de estado. Então, alerta às views, neste caso ambas as janelas, que terão de consultar o modelo para obter o estado atualizado. Usando a mesma técnica de eventos e delegados, não é preciso que o código do modelo saiba que métodos da Vue chamar, nem sequer que views deve avisar. Basta que o modelo lance um evento, por exemplo, o evento de mudança de estado. O controller, na fase de configuração do programa, terá já ligado este evento aos delegados adequados das várias views. As views, face ao alerta, poderão então consultar o modelo para obter a informação necessária. Neste caso, a view da esquerda, além das coordenadas, precisa da cor, mas a da direita só necessita das coordenadas. Ou seja, no caso de desenvolvimento de software com Windows Forms, a variante de MVC com input nas views é mais favorável à produção de boas práticas de código. Mas o desenvolvimento com outras bibliotecas, frameworks, etc., poderia originar conclusões opostas. O essencial é ter em consideração cada peça de tecnologia que não possamos mudar para que a nossa arquitetura possa ser implementada com dignamente. Não basta, portanto, planear uma arquitetura e deixar a implementação para mais tarde. É necessário que o processo seja interativo, cíclico, para que a arquitetura influencie a codificação, mas também seja influenciada por ela. Ou seja, que haja engenharia para a frente e para trás, do modelo para o código, mas também do código para o modelo.